Tu sabe o que a maioria das mulheres está pensando no meio do sexo? Não sei de nada, não sou... Mano. Não é o que tu imagina, não é no prazer, não é no momento, não é nele. É em outra coisa. E essa outra coisa é o que destrói o orgasmo de milhões de mulheres sem ninguém nunca ter nomeado. Hoje eu vou te mostrar os 5 pensamentos que passam na cabeça de uma mulher no meio da transa e tu vai se reconhecer. Toda mulher se reconhece. Se tu é mulher, prepara o coração porque alguns deles tu nunca admitiu nem pra você mesma. E se o teu parceiro tá do teu lado assistindo, ótimo, melhor ainda, porque ele vai entender pela primeira vez. Por que tu sai do ar às vezes? E não é culpa dele e não é culpa tua também. Fica até o final porque o pensamento número 5 é o mais doloroso e o mais universal de todos. Antes de ir para os 5 pensamentos, eu preciso te explicar o que está acontecendo. Porque isso tem até nome na ciência. Existe um fenômeno chamado espectadorismo. Sabe o que é? Calma, eu vou explicar. É quando a mulher, durante o sexo, sai do próprio corpo e começa a se observar de fora. Olha que loucura! Como se tivesse uma câmera filmando ela. Ela deixa de sentir e começa a analisar. E isso, amiga, isso acontece com 1 a cada 3 a 4 mulheres, silenciosamente. Presta atenção no que eu vou te falar. Orgasmo não acontece quando a mulher está analisando. Orgasmo acontece quando a mulher está sentindo. E 90% do tempo, no meio do sexo, a cabeça dela não está sentindo. Tá numa reunião de diretoria. É por isso que tanta mulher transa, gosta, tem um orgasmo social, mas sai de lá com aquele sentimento de ai, como poderia ter sido melhor. É porque o corpo dela não chegou lá, a cabeça não deixou. Agora vamos ver, um por um, os pensamentos que estragam tudo. Primeiro pensamento, o mais comum de todos. Tô demorando demais. Ele já deve estar cansando, ele já deve estar achando meio estranho. Será que dá pra fingir e acabar logo? Essa voz começa lá pelo minuto 8, 10 do sexo. E é uma voz cruel, porque ela transforma uma coisa que era prazer em pressão, e pressão é o veneno número 1 do orgasmo feminino. Olha, o orgasmo feminino é tipo um fogão a lenha, amiga. Precisa de tempo, precisa de calor se acumulando, sabe? Quanto mais tu apressa, mais atrasa, porque o corpo sente a pressão e trava. Mas aí tu tá ali, cronometrando lá mentalmente, calculando quanto já faz, imaginando o que ele tá pensando. E quanto mais tu pensa nisso, para mais longe vai o teu orgasmo. É um círculo vicioso perfeito. Círculo negativo, né? Tu acha que tá demorando, tu fica ansiosa. Aí o teu corpo trava. Aí tu demora de verdade. Aí tu acha que tu tá demorando ainda mais e por aí vai até tu fingir para acabar. E sabe qual que é a verdade? Tu não tá demorando. Tu tá no tempo do teu corpo, que é um tempo diferente do tempo dele. Mas ninguém nunca te contou isso. Amigo, aqui ó, moço, se tu tá assistindo, grava isso. Se ela demora, não é ela que tem problema. Não é tu que não tá dando conta. Não é estranho. É o corpo feminino funcionando normalmente. Segundo pensamento, esse aqui é o espectadorismo clássico. Tô fazendo os barulhos certos? A minha cara, será que tá bonita ou tá uma cara estranha? Ele tá gostando do que eu tô fazendo? Será que eu devo gemer mais, menos, do jeito que ele gosta? Tu percebe o que tá acontecendo aí? Tu parou de estar no corpo. Tu tá fora do corpo com uma prancheta lá avaliando a tua própria performance. Como uma crítica de teatro. E miga, eu entendo de onde vem isso. A gente cresceu vendo filme pornô, série com cena de sexo, atriz gemendo alto, com cara de êxtase pré-coreografado. E no fundo a gente assimilou que sexo bom tem um roteiro. Aí na cama, tu fica tentando seguir esse roteiro, geme mais alto, faz caras e bocas, diz as palavras lá, performa, mas performar mata o sentir. São coisas completamente opostas. Quando tu tá performando, o teu cérebro tá no hemisfério da autocrítica. Agora, quando tu tá sentindo, ele tá no hemisfério do prazer. Os dois não funcionam ao mesmo tempo. E sabe o que é mais incrível? O gemido mais erótico pro homem não é o performático, é o real. É aquele que sai sem tu pensar, porque o corpo respondeu automaticamente. É esse que faz ele enlouquecer. Se tu tá com a cabeça pra checar se tá gemendo certo,
tu já perdeu o que ele mais queria ouvir. Terceiro pensamento, e esse aqui, miga, esse aqui rouba muito o sexo das mulheres. A minha barriga tá aparecendo? Será que eu tô feia nessa posição? Será que meu peito caiu muito? Ai, a celulite tá evidente. Seguinte, eu vou ser bem direta aqui. Toda mulher já teve esse pensamento. Toda. Até as mais bonitas, mais jovens, as mais seguras. Em algum momento na cama, essa voz aparece. E aí o que acontece? Tu se contrai, tu segura a barriga, tu evita a posição de lado porque fica feia, apaga a luz. Tu não quer ser olhada. E a coisa mais cruel, enquanto tu tá preocupada se o teu corpo tá sendo olhado do jeito certo, tu deixou de sentir o teu corpo. Porque, amiga, imagina que a nossa atenção é uma lanterna. Tu pode apontar ela pra dentro, sentir o toque, a temperatura, o movimento, ou tu pode apontar ela pra fora, vigiando como é que tu aparece. Mas tu não consegue as duas ao mesmo tempo. E enquanto tu tá apontando a lanterna pra fora, o corpo inteiro fica apagado. E sabe o que ele tá pensando neste exato momento? Na maioria das vezes, miga, nada. Ele tá sentindo. Ele tá no presente, ele não tá reparando na tua celulite. Homem nem sabe o que é celulite. A diferença, não é? É verdade. Ele não tá calculando se a tua barriga aparece. Tu tá vivendo uma guerra contra um inimigo que não existe. E tu tá perdendo o prazer do processo. E eu preciso te falar uma coisa. Sair dessa cabeça, parar de se observar, voltar pro corpo, confiar que tu é gostosa, isso não acontece por decisão. Não adianta eu dizer, relaxa, amiga, relaxa. E tu relaxar. Isso é treino. Um treino de sair da mente e voltar pro corpo. De reconectar com a sensação física em vez da avaliação mental. E é exatamente isso que eu ensino nos meus treinamentos práticos para apimentar a relação. Porque apimentar não é técnica, é aprender a estar presente no próprio corpo durante o sexo. Reconectar. Tá no link na descrição. Dá uma olhadinha depois. Mas agora fica aqui comigo porque faltam 2 pensamentos e o quinto é, de longe, o mais pesado. Quarto pensamento, e esse aqui é o mais ridículo de todos, mas é o mais comum da mulher de 35 mais. Ai, amanhã eu tenho reunião às 8, a empregada não vem. Eu preciso lembrar de lavar o uniforme do menino. Ai, acabou o leite. Ai, eu tenho que passar no mercado antes do trabalho. O IPTU vence na quinta. A mulher tá no meio da transa, entendeu, amiga? No meio da transa, lá no minuto 10, 15 do sexo, e a cabeça dela, do Neida, abriu uma planilha do Excel. Pior, ela não consegue fechar essa planilha. Ela começa a pensar no leite, e aí ela já emenda lá no lanche da escola, que emenda na reunião com a professora, que emenda no aniversário lá da Carol, lá do primo, que é semana que vem. E aí quando ela percebe o sexo, acabou e ela nem tava lá. Isso tem nome, sabia? É a famosa carga mental. A mulher vive em modo gerente de tudo, 24 horas por dia e não tem off. Mesmo quando ela deita, mesmo quando ele tá em cima dela, o cérebro dela continua girando, porque ela não foi treinada para parar. E o resultado? O corpo dela nunca relaxa o bastante para o orgasmo vir. O sistema nervoso parasimpático, que é o sistema do prazer, não ativa quando o cérebro está em modo de alerta. A solução não é mágica, amiga. Tu precisa conseguir desligar antes de ir para a cama. E o parceiro precisa ajudar ativamente na carga mental do dia para que sobre cabeça vazia para noite. Migo, moço, vem cá, olha só. Tá assistindo? Cada lista mental que ela tá cumprindo sozinha é um orgasmo a menos. Ajuda a dividir. Não só ajuda quando ela pedir. Ativo não é passivo. E quinto pensamento, e eu deixei para o final porque esse é o mais doloroso de todos. O que nenhuma mulher admite, mas todas pensam. Será que ele ainda me acha gostosa? Será que ele tá aqui porque ele deseja ou por rotina? Será que ele queria que fosse outra aqui no meu lugar? Essa voz não é insegurança passageira, amiga. É uma voz de fundo que acompanha a maioria das mulheres em relacionamentos de mais de 5 anos. Ela olha pra ele em cima dela, no meio do sexo, e por um segundo no coração dela, isso aperta. Será que ele ainda me quer? E esse segundo, amiga, é o suficiente para matar tudo. Porque a partir do momento que essa dúvida entra na cabeça, o corpo inteiro se fecha. A mulher não se entrega, não consegue, mesmo que ela queira. O corpo sente a insegurança e reage. Ele contrai, ele seca, ele fecha. E o mais cruel, essa voz raramente tem base real. Na grande maioria dos casais, ele ainda quer sim. Ele ainda deseja. Ele tá ali
escolhendo ela, mas ela não acredita mais. E sabe por quê? Porque a rotina do relacionamento longo apaga os sinais. Ele parou de elogiar, parou de olhar daquela forma, com aquela fome do começo, parou de demonstrar que escolhe ela de novo todo dia. E a mulher, sem sinais, interpretou o silêncio como indiferença. Se tu é mulher e reconhece essa voz, tu não tá sozinha. Tu nunca esteve, na verdade. Essa é a epidemia silenciosa dos relacionamentos longos. Amigo, de novo, moço, vem cá. Ouve com atenção agora, mas ouve, entendeu? Aumenta o volume aí. A tua mulher precisa ouvir, de novo, que tu escolhe ela todo dia. Não é uma vez, é sempre. Elogio não é luxo, é combustível. Quando tu para de abastecer, ela para de funcionar. Pronto, é isso. O maior tesão que a mulher pode sentir é se sentir desejada. Mais que técnica, mais que posição, mais que tudo. É se sentir desejada. Então, os 5 pensamentos que passam pela cabeça dela no meio do sexo. 1, tô demorando demais. 2, tô fazendo os barulhos certos. 3, será que eu tô feia nessa posição? 4, a lista de amanhã. E 5, será que ele ainda me quer? E o que eu quero que tu guarde, minha amiga, tá? É isso. Tu não é louca, tu não é defeituosa, tu não é complicada demais. Tu só foi ensinada a transar de um jeito que coloca a tua cabeça num lugar onde o corpo não consegue sentir. Mas a boa notícia? Isso tem volta, mulheres que aprendem a voltar pro corpo, que reconhecem esses pensamentos e sabem trazê-los de volta, transformam a vida sexual completamente, em meses, não em anos. Se tu se reconheceu em algum desses pensamentos, ou todos, o próximo passo é entender por que tu não tem mais o tesão que tu tinha. Porque esses pensamentos não aparecem por acaso. Eles são sintomas de algo maior. Eu tenho um vídeo completo aqui no canal sobre as razões reais por que a mulher perde tesão no relacionamento longo. Assiste depois desse, que é uma sequência natural. Clica aqui em cima, ou no card que vai aparecer na tela. E se o teu parceiro não assistiu junto, manda pra ele, manda sem introdução nenhuma. Só fala que é um presentinho pra ele. Depois tu me agradece. A gente se vê no próximo. Beijo!